Olá, eu sou a psicóloga Tamires Alencar e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma reflexão a respeito da estimulação precoce. Mas antes de iniciarmos, gostaria de te lembrar de ativar os sininhos para que você continue recebendo as notificações dos nossos conteúdos. A estimulação precoce, ela é uma estimulação que é desenvolvida logo na primeira infância, quando os primeiros sinais sobre atraso no desenvolvimento da criança surgem. Geralmente, a estimulação precoce é destinada a equipes multidisciplinares envolvendo psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, enfim, de acordo com o caso, a necessidade da criança e também a sua faixa etária. A estimulação precoce nada mais é do que a estimulação do próprio cérebro. Então, eu escuto no consultório as pessoas ainda com dúvidas sobre a importância da estimulação precoce. Será que a estimulação precoce é apenas o meio dos profissionais de saúde ganharem dinheiro? Essa é a reflexão que eu quero levantar com vocês. Não, essa não é a intenção da estimulação precoce. Longe disso, né? A informação sobre o transtorno do espectro autista está cada vez mais multiplicada, principalmente nas redes sociais. As pessoas estão tendo mais acesso porque nós estamos na era digital, a era da informação. Então, a ciência tem se multiplicado, o conhecimento tem se multiplicado, as pessoas têm se capacitado, os profissionais estão mais atualizados de acordo com as demandas atuais. Não significa que o transtorno do espectro autista, por exemplo, está na moda ou que tem se multiplicado ou alguma coisa tem acontecido que as crianças estão nascendo mais autistas. Não significa isso. Significa que a gente está conseguindo detectar mais rápido. Nós estamos conseguindo perceber melhor, principalmente na área clínica. E os pais que estão mais atentos a essas informações sobre o desenvolvimento infantil têm observado desde cedo. Então, nós temos aí não uma multiplicação sobre o TEA, por exemplo, mas a multiplicação sobre o diagnóstico precoce. Então, hoje a estimativa é que a cada 44 crianças, uma é autista. Então, você vai encontrar crianças com transtorno do espectro autista nas escolas, nas igrejas, no parque, no shopping. O amiguinho do seu filho pode ter TEA. O primo dele também pode ter TEA. Existem fatores genéticos envolvidos, mas ainda não se sabe a causa exatamente determinante para o TEA. Acredita-se que seja um conjunto de fatores. O que é importante você saber é que o TEA ele tem uma alteração neurobiológica no nosso cérebro, no cérebro da criança com TEA. Então, ele não vai deixar de ser autista, mesmo com as estimulações precoces, ou ele vai se tornar menos autista. Não. A importância da estimulação precoce é que ele tenha um desempenho funcional, de forma que ele consiga viver de forma independente, com autonomia, na escola, nos lugares e até mesmo quando adulto, né, com as suas limitações, com seus comportamentos mais restritos, só que sem incomodar tanto, principalmente no aspecto sensorial, que é onde nós observamos as disfunções do TEA, que precisam ser estimuladas com o terapeuta ocupacional, fazendo modulações sensoriais de modo que a criança possa reagir de forma positiva a estímulos auditivos, visuais, táteis, movimentos, sinestésico, corporal e também visual. Eu já falei muitas coisas sobre o transtorno do espectro autista e você pode acompanhar na minha playlist sobre isso, bem como lá nas redes sociais, no Instagram, que fica aqui embaixo. Você pode ter acesso a essas informações. No mês de abril eu coloquei bastante conteúdo, mas não é suficiente para você entender todo o espectro. Nós, profissionais de saúde da área clínica, estudamos, nos atualizamos e aperfeiçoamos e temos ali uma amostra
no nosso consultório, que a gente consegue observar melhor e perceber melhor na prática como o transtorno reflete no comportamento da criança e também na família. Então, independente do processo de aceitação dos pais, que eu sei que leva-se um tempo diferente para cada um, independente disso, saiba que o seu filho precisa da estimulação precoce, ele precisa do tratamento. Não existe crianças menos autistas do que outras. Essa semana eu escutei de uma profissional da área de educação e de saúde também que me impressionou sobre mas se ele tem um TEA muito leve a ponto de que ele não vai precisar tanto ele vai ter um ouvido normal. O que ela quis dizer com essa frase? Será que o TEA leve não precisa de diagnóstico e tratamento? Essa é uma reflexão muito importante para desenvolvermos hoje. Eu também tenho feito avaliações com adultos e isso tem mostrado na prática como a estimulação é fundamental na infância. Então, mesmo o adulto tendo um TEA leve, sendo funcionalmente, tendo carteira de habilitação, nível superior, uma profissão, mas ele tem muitos conflitos que poderiam ter sido evitados, digamos assim, se isso já tivesse sido estimulado e tratado há muito tempo. Lidar com a ansiedade, com as dores, com o sofrimento, com os conflitos, muitas questões também. É um processo de autoconhecimento. Entender sobre o que você realmente é e por que aquilo funciona daquela forma é um processo de autoconhecimento que é a maior importância da avaliação neuropsicológica, psicológica e o psicodiagnóstico. Então é importante você saber que, independente do nível de funcionamento da criança, se ela precisa de maior suporte ou menos suporte, ela precisa ter esse diagnóstico, ela precisa ter esse acompanhamento. O TEA ele é propício para outros transtornos, que nós chamamos de comorbidades. Então, às vezes, o adolescente, o adulto, vem para o consultório com uma demanda de ansiedade, muita ansiedade, mas por trás existe um transtorno do espectro autista que não foi tratado, que não foi trabalhado. E isso reflete porque, mascara, Então, aqui está um processo muito latente, e aqui, é a base, a raiz do problema. Então, no transtorno de ansiedade, por exemplo, nós vamos fazer uma intervenção psicológica, psicoterapêutica, medicamentosa, a partir de uma análise médica e psicológica. Mas aí o transtorno do espectro autista precisa ser trabalhado, ele precisa se entender, ele precisa compreender as próprias emoções, por exemplo. Sem isso, esse daqui não vai ser tratado de uma forma satisfatória, o seu desempenho, o seu tratamento vai ser a longo prazo. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando você tem um diagnóstico precoce, quando você tem uma intervenção precoce, quando você tem um acompanhamento, fica muito mais fácil de você prevenir problemas graves no futuro. Então, mesmo que a criança seja funcionalmente hoje num nível de suporte, que não precise de acompanhamento terapêutico em sala de aula, não precise de uma estimulação diferenciada, mesmo ela sendo leve, como as pessoas acreditariam, ela precisa de diagnóstico, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de estimulação. Porque alguma das áreas, seja ela cognitiva, motora, sensorial, adaptativa, cognitiva, social, enfim, uma dessas áreas pode apresentar algum tipo de déficit ou comprometimento que vai prejudicar em algum momento do seu desenvolvimento. Então, a reflexão que eu quero fazer hoje é: se você observa algum tipo de atraso no seu filho, na criança, não deixe isso para depois. Não espere que ele vai ficar maior e vai melhorar, ou que ele vai começar a trabalhar e vai melhorar,
ou que ele vai para uma faculdade e vai melhorar. Não espere que isso aconteça, porque a tendência, se há um problema, se há alguma coisa ali que está fora do normal, né? Então, se está ali com algum desempenho atípico, existe uma necessidade. E quem sofre são as crianças, são os adolescentes. Quando o pai ou a mãe decide não fazer tratamento, isso se configura como negligência. E nós precisamos ter a nossa autorresponsabilidade e o autocuidado com a nossa família, com os nossos filhos. Eles dependem de nós para se desenvolver. Então, não necessariamente uma criança que tem o QI na média e outra que tem o na média tem o mesmo funcionamento adaptativo. Essa que tem o QI na média pode ser menos adaptada do que essa. E não necessariamente ser um problema. Mas como identificar isso sem uma avaliação? É muito importante que vocês reflitam sobre a necessidade do tratamento precoce. Porque se não tiver transtorno do neurodesenvolvimento ou transtorno psicológico, mal nenhum vai fazer. Investigar, acompanhar o desenvolvimento do seu filho é uma forma também de prevenir que problemas futuros lá na frente se desencadeiem. Então essa é a minha reflexão de hoje e eu gostaria de compartilhar com você. Se você se identifica, deixe um comentário aqui embaixo ou então entre em contato comigo no privado. Estarei à sua disposição. Até breve.